Chico Xavier, ele tem uma frase que ele diz assim: lembremos-nos que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiências. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Então, o espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de purificar-se e engrandecer-se por dentro. Então, esse tema, tempo de renovação, sempre quando chega no final do ano, né, a gente fala assim, Natal é tempo de renovação, renovação das esperanças, renovação assim, daqueles projetos de vida que vai iniciar um ano novo. E a gente sempre fica com essas expectativas, né? Tem um livro com esse nome, Tempo de Renovação, é um livro de Giovanni Borges, e ele diz assim, eu marquei aqui, o livro Tempo de Renovação, onde ele diz que a grande convicção, né, que nós temos é que o mérito maior do Espiritismo está no despertamento que ele traz para nós, que ele produz na nossa consciência dessa necessidade que nós temos de evoluir espiritualmente e de conquistar o quê? A melhora íntima, né? Então, na doutrina espírita, a gente sempre aprende a falar da reforma íntima, de hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, ou seja, buscar sempre essa transformação, fazendo o quê? Combatendo o orgulho e o egoísmo, a arrogância, a presunção, a avareza, enfim, todos os vícios, né? E as paixões inferiores, substituindo-os pela humildade, pelo altruísmo, pela brandura, pela modéstia. Então, nós temos que substituir o círculo vicioso por círculos virtuosos. Joana de Ângeles, quando ela trouxe a série psicológica para todos nós, ela pedia de nós justamente essa renovação, esse tempo de renovação. Então, todos os seus livros, O Homem Integral, Ser Consciente, Renovando Atitudes, Autodescobrimento, por exemplo, Renovando Atitudes. O que é atitude? Atitude é aquele impulso que nos leva a melhorar. E renovar é essa ação, ou efeito de renovar-se, fazer com que algo fique novo. Então, quando ela trouxe esse livro, Renovando Atitudes, aliás, o próprio Espírito Hamed também tem um livro chamado Renovando Atitudes, é para que a gente busque sempre perceber esse que é tempo de renovação. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, nós já temos uma mensagem de um espírito israelita, que ele fala isso. Ele traz, o título que ele traz é A Nova Era, e ele fala, são chegados os tempos. Kardec utilizou a mesma colocação no capítulo 18 da Gênese, quando ele fala desse tempo de renovação. Então, tem vários itens em que ele fala dessa necessidade que nós temos de nos renovar, de buscarmos essa nossa transformação. O capítulo 1, como nós podemos nos lembrar, fala de Moisés, fala do Cristo e fala do Espiritismo. As três grandes revelações para a humanidade chegaram para renovar a face do planeta. Moisés trouxe a mensagem da justiça, Jesus trouxe a regra áurea, a mensagem do amor, e o Espiritismo veio para nos mostrar essa necessidade de buscarmos nos impulsionar nessa renovação, né? A aliança da ciência com a religião, né? O tríplice aspecto da doutrina espírita já nos faz buscar essa renovação que nós precisamos. Então, a moral ensinada por Moisés era apropriada àquele estado de adiantamento em que se encontravam aqueles povos, chamados à regeneração. Depois veio Jesus, trazendo a mais pura moral, para que nós buscássemos a nossa renovação. Então, é por isso que o Espiritismo diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, lá no capítulo 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, são chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se
para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Então, rapidamente, né, eu falei desse capítulo primeiro, mas no capítulo 18, então Kardec colocou também, são chegados os tempos marcados por Deus em que os grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. A gente sempre está ouvindo falar do tempo de regeneração, que nós estamos passando, né, pela transição planetária, para sair do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. É claro que ainda percebemos que nós ainda estamos nesse mundo de expiações e provas, né, onde o mal prevalece, mas tudo é progresso. A lei de progresso está presente. Então, no globo, no planeta, tudo que existe está submetido a essa lei de progresso. Só que o progresso moral que nós precisamos, ele não avança da mesma forma que se avança os outros progressos. É só olhar o progresso que nós temos, né, na ciência, tecnologia, e, no entanto, a moral ainda está muito necessitada, né, dessa transformação. Por isso que no próprio livro Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que foi dita há mais de 160 anos atrás. Cada época está marcada pelo selo da virtude ou do vício, que fará com que uma geração se perca ou se salve. A grande virtude desta época é a atividade intelectual, mas o grande vício é a indiferença moral. Então, foi dita há mais de 160 anos e é oportuna até agora, parece que foi dita para nós nesse momento, porque apesar de todos os avanços tecnológicos, de toda a modernidade que temos, a gente não consegue realmente essa transformação moral. É só ver a turbulência que existe no mundo, né? Os problemas que nós temos de tanta ganância, tanta corrupção, tanta iniquidade. Mas Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo, as iniquidades, ou seja, as injustiças, se multiplicarão. E a fé ou o amor de muitos esfriará, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, a gente olha do lado, ou olha a televisão, tantos problemas, tanta violência, que a gente fala assim, meu Deus, como é que a gente pode dizer que já estamos praticamente na porta, na véspera, né, de um mundo de regeneração, onde a gente vê tantos problemas, tanta dificuldade. Mas essa fase de transição pede de nós justamente essa reflexão desses momentos. Nós temos que perseverar, porque Jesus é o governador planetário. Ele é o nosso modelo, o nosso guia. Então, o progresso da humanidade se cumpre, porque é lógico, é um efeito dessa lei de progresso. Mas nós temos que buscar a transformação moral. Então, no item 6, desse capítulo 18 que nós citamos, Kardec colocou a seguinte mensagem. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, ou a um povo, ou até mesmo a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens deverão segui-la. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente. Então, é esse momento que nós buscamos. Eu citei Chico Xavier. Chico também tem uma frase que ele diz assim, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Começar agora, se renovar agora, se transformar. Paulo de Tarso, ele dizia isso, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, como um soldado de Jesus Cristo. Então, Paulo de Tarso, em Romanos, no capítulo 12, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é a nossa mente que nós devemos transformar. Tem uma outra frase que diz que agora é tempo de renovação, de novas esperanças. É possível ir em direção à luz. É possível ir em direção a uma nova primavera, cheia de luz, de novos horizontes. Levante e eleve-se. Então, isso faz a gente pensar sobre esse tempo de renovação que nós temos que ter, né? William James, ele tinha uma frase também que ele dizia: a maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida, mudando a sua atitude mental. Então, é a mente, nós temos que renovar a mente. Então, por isso que eu citei esse livro de Joana de Ângeles, né? Renovação de atitudes, ou atitudes renovadas, melhor. Então, nós temos que ter essa necessidade de autoiluminação, de autodescobrimento. É só lembrar, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aquela pergunta célebre que Kardec fez, né? A 919. Qual é o meio mais prático e eficaz para a gente evitar o mal, né? E buscar não se deixar levar pelo arrastamento do mal. Fazer o bem e evitar o arrastamento ao mal. Aí Santo Agostinho deu uma resposta assim: mas um sábio da antiguidade já vos disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Aí a pessoa fala assim: então, tudo bem, a gente sabe da profundidade que há nessa frase, mas como é que a gente faz isso? Aí Santo Agostinho esclarece: no tempo que eu vivia na Terra, ele diz que todos os dias ele fazia uma reflexão. Tanto ao acordar quanto ao dormir, ele fazia aquela reflexão: será que eu fiz todo o bem que eu podia fazer? Será que eu errei em alguma coisa, cometi algum problema com alguém? Ou seja, era uma reflexão que ele fazia diariamente. Então, quando ele falou do conheça-te a ti mesmo, se a gente for lembrar de Sócrates, Sócrates viu essa frase lá no templo de Delfos, né? Templo de Apolo, ao deus Apolo. Mas a frase toda diz assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não encontrares primeiro em ti mesmo, dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Então é por isso que quando Sócrates falou isso, né, ele revelou realmente a importância do autoconhecimento, muito conhecido daquela filosofia que eles viviam na época. Então, Platão, ele falou que quando Sócrates esteve no templo de Apolo, o oráculo afirmou que ele era o homem mais sábio que existia. Aí Sócrates olhou para ele e falou assim: não, eu só sei que nada sei. Ele estava ainda se transformando. Então, Sócrates começou a dedicar todo o tempo para entender sua própria natureza, porque ninguém é capaz de praticar o mal consciente e propositadamente, porque o mal é o resultado da ignorância, da falta de conhecimento. Então, o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento é nos conhecer, para conhecer o mundo que está à nossa volta. Cada dia podemos aprender mais. É mais importante nos conhecermos e não dar importância ao que as outras pessoas pensam de nós. Então, nós temos que buscar essa iluminação. Então, é por isso que há essa necessidade realmente desse autoconhecimento, né? De buscarmos realmente nos transformarmos, nos renovarmos. Nós passamos por vários níveis de consciência e se nós buscarmos realmente sair dessa fase de só seres fisiológicos e buscarmos ser seres psicológicos, porque o Joana de Ângeles, quando trouxe aquela mensagem, aquela série psicológica, ela queria que nós nos elevássemos tudo aquilo que fazemos, né? Então, essa transformação, essa renovação, pede de nós mais estudo, mais conhecimento, né? Aí eu marquei que o livro de Martins Peralva, que ele, estudando a mediunidade, que ele fez assim, baseado no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ele diz que qualquer atividade humana
é natural a gente buscar o anseio de melhoria e aperfeiçoamento. Aí ele cita várias profissões, né? Por exemplo, o engenheiro, o médico, o advogado, o mecânico, o carpinteiro. Todas as pessoas vão ter que estudar, vão ter que analisar, vão ter que realmente buscar essa melhoria, sempre o aperfeiçoamento, porque tudo vai se aperfeiçoando. Aí eu falei, por que com o Espírito Eterno não acontece a mesma coisa? Então, ele diz, se nós nos preocupamos com isso, nas nossas profissões, né, para a nossa vida física, que daqui a pouco é tão frágil, tão rápida, tão passageira, a gente acaba desencarnando, por que não se preocupar com o espírito? Então, ele diz que nós temos que sair daquela prisão que nós temos na era da matéria. Então, ele faz até um gráfico para a gente estudar melhor. Ele coloca lá a era da matéria e a era do espírito. Na era da matéria, predominam os sentimentos de inferioridade, de ignorância, nós só nos ligamos nas questões materiais, somos oprimidos, né? Tanto material quanto espiritualmente, tem o problema dos instintos, da animalidade, da ambição. Agora, os tempos do espírito já são tempos de transição. Nós estamos saindo da era da matéria para a era do espírito, que vai exigir de nós conhecimento, sabedoria humana, espiritual, fraternidade, renovação, ou seja, moralidade e altruísmo. Então, nós temos que começar a efetivar humildemente essa nossa transformação no nosso mundo íntimo, na nossa mente. Então, nós devemos começar desde já o processo de autotransformação. Trocar, como eu já falei, ou substituir, né, os sentimentos. Passar daquele círculo vicioso para um círculo virtuoso. Então, nós temos que melhorar o nosso vocabulário, purificar os nossos olhos, exercitar a fraternidade. Temos que buscar realmente essa colocação de Jesus de amar, né, a regra áurea, que nos amemos, que servamos, que estudemos, que aprendemos. Aliás, a próprio Espiritismo fala, né? Espíritas, primeiro mandamento, amai-vos, segundo mandamento, instruí-vos. Então, a era da matéria exige conquista exterior. Ganhos fáceis, prazeres, futilidades, considerações e honrarias. É o imediatismo, falando mais alto, e convocando-nos a esse estado de coisas que nós vemos. Mas a era do Espírito pede o quê? Conquista de nós mesmos, luta incessante, trabalho e responsabilidade. Tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, em que ele fala, o título é Oração e Renovação. E num dado momento ele fala assim, na essência, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Nos dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Aí ele complementa numa outra lição, Emmanuel, que está no livro Fonte Viva. Renovemo-nos dia a dia. Aí ele traz aquela mensagem que eu citei de Paulo. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Paulo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E diz Emmanuel, não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto, maiores considerações sociais, podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los.
A força do nosso trabalho e da nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. E ele continua falando que as facilidades materiais costumam estagnar-nos na mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, essa mensagem é oportuna para nós, quando falamos desse tema. Então, aí a gente pode até se lembrar de Santo Agostinho. Tem uma mensagem de de Irmão X, ou Humberto de Campos, está no livro Crônicas, ou Contos desta e de Outra Vida. O título é, depois se quiserem pesquisar, A Lição Maior. Então, diz que estava no espaço, no plano espiritual, e tinha terminado uma exposição, uma preleção. E quem tinha dado essa preleção era o próprio cartaginês, Aurélio Agostinho, ou Santo Agostinho, um dos maiores figuras do cristianismo. E a hora que ele terminou a exposição, estavam milhares de pessoas desencarnadas, muitos professores de Hipona, onde Santo Agostinho estava sempre presente, Hipona, Tagasta, Madaura, Milão, pessoas de todos os lugares do mundo. E, de repente, quando Santo Agostinho terminou lá de falar, onde todos ficaram assim comovidos, de repente ele está saindo para se retirar, aí ele sente que alguém toca ali levemente o ombro. Aí ele se vira, era uma pessoa recém-desencarnada aqui da Terra, um homem que tinha morrido, falecido com 60 anos de idade. E aí ele fala, mestre, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, dos 60 anos que eu vivi na Terra, 40 deles foi estudando a sua biografia. E eu fiquei sabendo que o Senhor teve, assim, uma atuação tão significativa com Jesus, que o Senhor teve a oportunidade até de servir, e de ajudar na criação de outros sistemas e de outros planetas. Então ele falou assim, então realmente o Senhor tem muita coisa para falar para nós, para nos trazer, de revelações, porque o Senhor é um emissário divino e nos traz sempre a mensagem de Deus e de Jesus. Mas eu tenho uma pergunta para fazer ao Senhor. Nessa sua trajetória aqui na Terra, qual foi a maior lição que o Senhor teve quando esteve encarnado? Aí Santo Agostinho, afagou a cabeça daquele homem recém-desencarnado e falou, meu filho, a maior mensagem que podemos passar é sempre da presença de Deus. Em todo, Ele está no macrocosmo. Aí ele começou a falar nos astros, nas galáxias, em todos os planetas, nós vemos a sua presença equilibrando tudo, mantendo tudo em ordem e harmonia, a presença de Deus. Aí depois Santo Agostinho falou também do microcosmo. E a sua presença também está no piso onde pisamos, Aqui, onde temos a gota de água do oceano, o grão de areia. E aí ele foi falando das flores, de tudo que existe na natureza, está também a presença de Deus, nosso Pai. E aí ele foi fazendo várias considerações sobre Deus, e ao final ele falou, mas a maior lição que eu tive aqui na face da terra foi a da minha própria transformação moral. Porque eu era contado como um dos seres mais pecadores, um dos seres mais devassos aqui do planeta. E, no entanto, graças à abnegação de Jesus e toda a sua ajuda, eu consegui me transformar. Consegui realmente sair daquela situação em que eu vivia no vício e consegui a minha transformação moral. Então, naquele momento, diz Irmão X, que as palavras de Santo Agostinho foram como um sopro, ecoaram assim naquele mundo onde estavam as pessoas desencarnadas, muitas delas até nas zonas umbralinas, necessitadas de amparo.
chegaram como um sopro de esperança e de alegria para todos. Esperança, renovação e alegria para todos. Então, essa mensagem é interessante, porque Santo Agostinho era considerado uma pessoa pecadora. Ele mesmo, na sua obra, quando ele falou das minhas confissões, ele fala, né, de tudo que ele fazia aqui. No entanto, ele foi uma pessoa que ele serviu de base para a evolução do cristianismo por mais de 15 séculos, em que ele estava sempre presente. E nós podemos ler sempre as mensagens que ele traz no Espiritismo, né? Todas as obras do Espiritismo, seja o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o próprio Evangelho, tem aquelas mensagens que ele traz, a sua mensagem consoladora para todos nós. Então, nós podemos nos transformar também. Nós temos essa oportunidade de renovação. Por isso que nós temos que buscar essa iluminação, ou seja, é a descoberta dessa verdade, né? É a prática acompanhada da reflexão constante, ações e atitudes. Então, quando Sócrates buscava fazer isso, depois que ele passou lá no templo de Delfos, ele andava pelas ruas e sempre perguntava, né? O que é isso? Para que isso? Ele estava sempre indagando, sempre se questionando, sempre fazendo essas suas reflexões. Então, é por isso que no livro Renovando Atitudes, e no livro Autodescobrimento, Joana de Ângela fala que é essa necessidade de nós temos que equilibrar a saúde, procurando a plenitude, né? Ela fala até, tem um capítulo que fala, viciações mentais, geradas pela insatisfação, pela indiferença, pelo pânico, pelo medo. Então, Paulo de Tarso, ele sempre dizia, as más conversações corrompem os bons costumes e perturbam o sistema emocional, trazendo distúrbios. Então, nós temos que ter esse cuidado com a nossa conduta mental e moral. Preservar esse nosso corpo, né, logicamente, de todos esses problemas, para que nós consigamos pensar de maneira salutar, tudo que fazer, pensar antes. Isso aí é tudo renovação, é tudo mudanças, né, que nós temos que ter. Então, e começa como? Começa com esse autodescobrimento, né, que Santo Agostinho falou lá no Conheça-te a ti mesmo. Até tem uma mensagem, acho que até no próprio livro Autodescobrimento, e até o Divaldo sempre conta essa história, quando ele vai falar sobre a busca da iluminação, do conhecimento, da renovação, que tinha um lenhador. E o lenhador morava numa casinha bem próxima da floresta. Só que ele vivia uma vida miserável, porque a casinha dele era bem simples e ele vivia de gravetos ali em volta, né? Então ele catava aqueles gravetos, vendia e conseguia sobreviver. E a sua vida era muito difícil. E sempre ele ficava orando, pedindo para melhorar, para transformar a sua vida. Aí chegou um dia, apareceu uma pessoa, um eremita, um sábio, uma pessoa que passava por ali e pediu para dormir. Ele não tinha nada, mas ele falou, não, o senhor pode pernoitar na minha casa, sem problema. Aí o sábio dormiu na casa lá do velhinho, né, do lenhador. Aí quando chegou de manhã, ele ia embora, ele chegou para o lenhador e falou que não tinha como agradecer, não tinha como pagar a hospitalidade que ele tinha feito, mas falou para ele, homem, entra na floresta. Aí foi embora. Aí o lenhador ia fazer as suas orações, ele sempre lembrava daquele sábio. Aí ele falou, o que será que ele quis dizer, homem, entra na floresta? Aí ele olhou assim, viu a floresta à sua frente, ele falou assim, bom, deixa eu entrar na floresta então. Aí ele adentrou aquela floresta, passou alguns metros, pouca coisa que ele entrou na floresta, ele percebeu que tinha árvores de todo tipo, mogno, tal. Ele falou assim, nossa, eu posso vender essas árvores e ganhar muito dinheiro. Aí foi o que ele fez, né? Logicamente ele registrou aquele local onde ele esteve e começou a comercializar as árvores. E ficou rico, transformou a sua casinha, que era simples, e foi melhorando a sua vida cada dia. Nisso passou vários anos, né? Ele estava com seus 40, chegou nos seus 50 anos. Mas ele não estava satisfeito ainda.
Aí ele escutava e lembrava do homem. Homem entra na floresta. Aí ele entrou mais ainda na floresta e descobriu minas de prata. Aí, logicamente, ele começou a trabalhar com aquela mina e ficou mais rico ainda. E aí ele, logicamente, ele não conseguia paz, porque ele começou a tratar com outras pessoas, pessoas inescrupulosas, pessoas que não davam, assim, aquela paz interior que ele queria. E ele ficava ainda insatisfeito, apesar de já ter mudado a sua vida, estar muito rico. Aí ele lembrava do homem. Homem entra na floresta. Aí ele entrou mais um pouco ainda na floresta e descobriu outras minas de ouro, riquezas e mais riquezas. Aí ele começou a trabalhar com aquilo, ficou realmente riquíssimo. Nisso ele já estava com seus 60, quase para 70 anos, mas intimamente ele não sentia paz. Aí ele pensou bem assim, refletiu e falou assim, já sei. Quando ele disse, homem entra na floresta, não era para entrar naquela parte material. Falou, homem entra na floresta, ele percebeu que era para ele entrar na floresta de si mesmo, buscar se conhecer, porque tudo está dentro de nós. É por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, ele estabeleceu a prioridade para todos nós. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua glória, que o resto vos será acrescentado. O reino dos céus está dentro de nós mesmos. Então nós temos que buscar conhecer esse potencial divino que todos nós temos, porque nós todos somos filhos de Deus, herdeiros de todo esse universo. Então há essa necessidade de buscarmos realmente nos transformarmos. Então é por isso que a base dessa nossa transformação, da nossa vivência, Kardec estabeleceu as bases. Ele falou para tirarmos o egoísmo, o orgulho, as paixões, né? E buscarmos realmente nos transformarmos e seguir aquela regra universal de conduta, né? Modificando as nossas ações, as nossas atitudes. Então, por isso é que no Espiritismo a gente ouve falar da reforma íntima, ou seja, a gente está sempre buscando saber o que, por quê, para quê, onde fazer, o que fazer, como fazer, buscar o conhecimento de si mesmo, né, que foi aquela pergunta que Kardec fez, qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar. Então, se nós formos refletir, nós temos que perceber que nós temos que modificar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para melhor, né? Existem vários livros que falam sobre isso, né, educando os sentimentos, reforma íntima sem martírio, para que a gente consiga realmente perceber essa necessidade que temos. Agora, como conhecer-se? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, esse caminho da regeneração, onde nós vamos perceber que nós temos que buscar realmente nos transformar, nos renovar. Então, conhecimento no convívio com o nosso próximo, com as pessoas que estão à nossa volta, começando de nosso lar, né? Então, quando nós falamos dessa renovação de atitudes, já começa em casa, já começa no lar. Por isso a gente sempre fala do culto do Evangelho no lar, a implantação do culto do Evangelho no lar, para manter o equilíbrio, para manter o ambiente espiritual do lar equilibrado. E esse amor ao próximo, o relacionamento direto com os nossos familiares, a influência do lar, da escola, do trabalho. Nós temos que conhecer-nos pela dor também, porque a nossa consciência vai perceber que nada acontece por acaso. Então, Deus está presente em tudo e em todos. Então, nós temos que buscar perceber a necessidade que temos, né, de subir esses degraus, né? Nós temos um degrau onde subimos para as virtudes, saindo dos vícios, né? São metas a alcançar. Temos que ter a humildade, modéstia, sobriedade, resignação. Só que nós ainda não conseguimos. É como dizia também Paulo de Tarso, uma coisa acontece comigo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas ele falava, né, da necessidade dessa transformação, dessa necessidade que todos nós temos de nos transformarmos, de nos renovarmos, de realmente buscarmos essa nossa regeneração, essa nossa transformação moral. Então é por isso que nós temos que realmente entender
as lições que chegam para nós, aqui na Casa Espírita, aonde estivermos, no nosso relacionamento. Porque viver é fácil, né? Conviver é que é difícil, porque nós ainda não conseguimos essa nossa transformação. Então é por isso que a gente olha assim, hoje o mundo está essa turbulência, né? Seja aqui no Brasil, seja em tantos outros países, mas Jesus, ele está no comando, e a espiritualidade amiga está apontando-nos esse caminho de renovação. Tem até algumas colocações que falam das datas, né? Data limite, que nós temos que manter o clima de paz aqui na Terra até 2019 para fazermos por merecer entrar nesse mundo de regeneração. Mas o fato é que esse mundo de regeneração chegará para todos nós. E Jesus, como ele falou, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Então, essa necessidade de sermos mansos e pacíficos, porque Jesus era, né? Ele falou para nós, quando ele estabeleceu aquele convite, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Quando ele falou isso, ele nos mostrou que o jugo que ele impõe para todos nós, que ele pede, é praticar a lei de amor, de justiça e de caridade. Por isso que lá no Livro dos Espíritos, Kardec formulou a questão 886 para os espíritos superiores. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo Jesus a trouxe ao mundo? E aí a resposta dos espíritos, aquele famoso BIP, né? BIP, benevolência, B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, há essa necessidade. Joana de Ângeles, ela diz que o amor é a alma da vida e a caridade é a vida da alma. A caridade é colocar esse amor em movimento. Então, quando a gente vai falar de renovação, a gente vai perceber essa necessidade que temos de endereçar os nossos passos no caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação, que é um caminho sempre marcado pela simplicidade e pela humildade. É dessa maneira que a gente vai conseguir essa transformação. Só que, no entanto, a gente ainda vive um mundo assim, em que a nossa visão é mais materialista do que espiritualista. Essa nossa visão vai só do berço ao túmulo, e a gente começa a buscar o ter, as coisas, porque a gente acha que isso vai nos trazer tranquilidade, segurança. Tem até uma mensagem que diz assim, falando das desgraças do mundo, que diz assim: olhando a vida presente de lutas e de sacrifícios, vemos mães cansadas, filhos doentes, pais aflitos, carregando amarguras, dores e tantos conflitos que até perdem a esperança de receber benefício. Do outro lado, que contraste, parece haver só felicidade, o luxo, a mesa farta, aquela tranquilidade invejosa. São pessoas bem de vida, afirma a frase enganosa, que o tempo, juiz da vida, revela logo a verdade. A desgraça real deste mundo não está na operosidade, a verdadeira desgraça está na ociosidade, na porta larga dos vícios, nessa felicidade passageira. Entremos pela porta estreita da luta, da experiência, e começaremos a adotar nosso espírito de uma graça verdadeira. Então, Jesus falou da porta larga e da porta estreita, né? A gente simplesmente vai preferir entrar pela porta larga, mas a porta estreita nos traz essa busca dessa renovação, de transformação. Até o Emmanuel fala sobre isso, né? Ele fala que a porta larga, a porta que leva aos vícios, ela vai buscar realmente, vai fazer com que nós vivamos uma vida sem o aproveitamento justo das horas que levamos. Já a porta estreita não, nós estaremos buscando a nossa renovação, a nossa transformação. Então é a necessidade de entendermos essas lições que nos chegam, para que a gente consiga realmente endereçar os nossos passos, sempre no caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação. Então, o tema desta manhã, para todos nós,
é um tema de todos os dias, como disse Chico Xavier, né? O homem interno renova-se todos os dias. Todos os dias é dia de renovação para todos nós. A cada dia que acordamos, que percebemos que temos mais uma oportunidade naquele dia, é momento de agradecer a Deus, porque é mais uma oportunidade que temos, né, para realmente mudarmos, nos renovarmos. Até tem uma história que conta-se, que cada dia que abrimos os olhos e percebemos, é como um livro que se abre para nós escrevermos o nosso destino, a nossa vida, né? Porque é a oportunidade que temos para a gente realmente fazer o melhor para nos transformarmos. Então é por isso que, quando a gente fala de tempo de renovação, tempo de regeneração, todo ano, a própria USE, ela se preocupa, né, em formular esses temas, para que a pessoa busque o estudo, né, busque entender a necessidade de se transformar. Então, nós temos sempre a semana da Jornada da Mulher Espírita, depois nós temos a Semana Espírita, nós temos o EMESA, né, o Encontro das Mocidades Espíritas, tudo buscando perceber essa necessidade de integração e de aprendizado sempre constante. Fora, sem falar dos outros cursos, né? Da mesma forma que aqui também, vocês devem ter os cursos sempre para que a gente se transforme. O culto do Evangelho no Lar, que nós sempre repetimos, né? Que é uma campanha permanente para a renovação, para manter o ambiente espiritual no lar sempre equilibrado, né? Desde a década de 80, a Federação Espírita, a própria USE, ela leva esse tema, né? Por orientação do Espírito Batuíra e Vinícius, na década de 80 nós tivemos um slogan, né? Que estava sempre assim: família, vamos apertar mais esses laços. Era uma campanha de integração para o Evangelho no Lar, tão necessário para todas as famílias, para manterem esse impulso de renovação presente. Eu me recordo até que João Nunes Maia, autor de vários livros, né, todos já devem conhecer, lá na Sociedade Maria Nunes é o nome da mãe de João Nunes, eles faziam o culto do Evangelho no Lar, e ele delegou a implantação do culto do Evangelho no Lar à mocidade da casa. Então, os jovens iam até as casas da periferia e explicavam como é que eles iriam fazer o culto do Evangelho no Lar. Um dia da semana para o estudo, para as reflexões. Mas só que as pessoas começavam e paravam. Aí eles foram ver o que estava acontecendo. Aí muitas pessoas reclamavam que eles não estavam entendendo as lições que chegavam do Evangelho. Aí o espírito Miramês e o espírito Airtes se reuniram e trouxeram uma obra chamada Tua Casa, que tem 50 títulos, sempre ligados à família. Então começa lá com teu marido, tua mulher, teus filhos, teus sogros, teus animais, tuas flores, tudo que está dentro de casa, para que a pessoa se sentisse assim presente dentro do lar, né, e buscando essa renovação, elas estudassem, e cada tema tinha uma palavra-chave, que servia para fixar mais ainda aquele ensinamento. Então, é um livro até que as pessoas utilizam no culto do Evangelho no Lar, hoje em dia. Logicamente que a gente sabe que tem aquela série de Emmanuel, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, que serve também para as pessoas fazerem o culto do Evangelho, para manter essa ligação, porque Emmanuel realmente ele sempre fala da renovação de ideias, renovação mental, para que a gente consiga se transformar. Então é tempo de renovação. E mesmo que a pessoa esteja assim, já perdi muito tempo, não, sempre é tempo. É como disse Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás, né, e fazer um novo começo, qualquer um começar agora e fazer um novo fim. Que possamos ter esse tempo de renovação dentro de nós, que busquemos nos transformar, nos renovar, que esse é o objetivo maior para todos nós. Por isso é que estudamos os livros de Kardec e Jesus. Então Jesus, ele falou, né, que vós sois deuses, tudo o que eu faço vós podeis fazer e muito mais. E ele falou que nós também somos luz.
Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, ou seja, em luz, né? Porque ele falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Que possamos fazer brilhar as nossas luzes através dessa nossa renovação. Renovação de pensamentos, renovação de ideias, renovação de condutas, para que consigamos realmente essa nossa transformação. Então, ao encerrarmos a presente exposição, podemos nos lembrar que nós todos somos viajores no espaço, no tempo. Nós já vivemos várias vezes aqui na face do planeta. Já passamos aqui assim no planeta Terra, estava aquela tabuletinha, planeta de expiações e provas. Que possamos fazer por merecer, passar e ver uma nova tabuletinha, né? Planeta de regeneração, que está tão próximo. Então, que nós possamos, como viajores que somos, como aprendizes que somos, né? Nós somos eternos aprendizes na seara do Senhor, e muito ficamos felizes em demonstrar nosso amor. Então, que possamos, como esses viajores, lembrar a mensagem de Maria Dolores, que nos diz assim: viajor, segue o caminho, que a fé haja proposto. Vença o frio do desgosto que te gele o coração. Se aspiras a edificar a construção do melhor, vara a sombra em derredor nas trilhas da elevação. Esquece as pedras em peços que te sujam no caminho, mesmo cansado e sozinho, sem proteção de ninguém. Sangre-te os pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, auxilia, abençoa, jamais te afastes do bem. Faze do verbo teu facho, da verdade e da esperança, e acende a luz que te alcança, por brilho dos dias seus. Eleva-te, busca o alto, segue o dever dia a dia, que alcançarás a alegria da plena união com Deus. Então, que Deus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação, através do estudo, mas, sobretudo, pela prática do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, um bom final de semana para todos e uma boa semana para todos nós, e que possamos realmente entender essa necessidade que temos de buscar essa renovação em nossa mente, principalmente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa mente, como dizia Paulo, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, dizia ele também. Graças a Deus.